um testemunho de uma grande tempestade que Deus mostrou para mim em visão. Eu sou o irmão André. E quero relatar este testemunho para a meditação de todos aqueles que vão ouvir este relato. No ano de 2023. Graça e paz a todos, irmão em Cristo e ao Rushua. Eu contei no outro testemunho para os irmãos que iria orar ao Senhor, Deus, e se Ele me desse a oportunidade de estar relatando algumas das minhas visões que o Senhor Deus, pela sua misericórdia nos deu, que eu teria mais uma experiência para contar. Estou passando para relatar mais uma visão que o Senhor Deus nos deu. Através desta minha escrita, esta minha experiência, eu quero estar relatando e mais uma experiência, para que os irmãos tenham a noção da dimensão espiritual. Muitas pessoas não acreditam e até mesmo não têm a noção do tamanho da dimensão, a dimensão espiritual. Pela misericórdia do nosso Senhor Deus, Ele nos deu através da sua misericórdia a capacidade de poder ver no ano de 2023. Não me recordo de exatamente da semana, mas o ano eu me recordo que foi no ano de 2023 que tive esta visão, mas eu sei quem vai ouvir vai entender o que aconteceu, e até mesmo que o Senhor Deus me mostrou. Eu quero que preste muita atenção em cada detalhe que irei falar. Bom, esta minha visão começou. Eu estava em uma casa como se fosse destas casas de fazenda. Naquela casa, sua varanda bem ampla e aberta. Ali eu tinha toda a minha visão aberta, poderia ver e enxergar perfeitamente. Naquele momento em minha visão eu lembro que eu olhava para fora daquela varanda. Olhando ali naquele momento, juntamente comigo estava uma mulher do meu lado de pé. E olhando atentamente vi que era a minha esposa que estava do meu lado. Eu olhava para ela e a chamava para perto de mim, e dizia: olha, você pode ver como que está este tempo. Assim eu continuava a falar: olha como que se encontra este tempo aí fora. Ali eu falando para ela: este tempo está muito carregado. Eu via que na dimensão do céu, o céu se encontrava muito negro, muito carregado com aquelas nuvens pesadas. O céu totalmente estava enegrecido, era treva intensa para todo o canto que eu olhava do céu. Quando eu olhava em minha visão, eu podia avistar casas, podia avistar muito além da minha visão prédios. Eu podia enxergar as árvores, também poderia ver muitas pessoas que ali nem estava se preocupando com o que poderia acontecer. Estava totalmente despreocupado e despercebido. Na minha visão, naquele momento, eu olhando para a frente da onde eu estava. Ali naquela minha visão eu podia avistar um campo, como se fosse um campo de futebol. Na minha visão poderia enxergar e avistar muitos jovens que estavam ali naquele momento brincando naquele campo de futebol. Ali eles estavam brincando despreocupado. Novamente levava a minha visão em direção àquele campo, ali aonde se encontravam aqueles jovens brincando. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Iconio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri! Porém o Senhor me livrou de todas elas.
Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo e Yahushua serão perseguidos. Porém as pessoas mais fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo e Yahushua. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Para todos que vai ouvir este meu testemunho, quero deixar este versículo da Bíblia Sagrada para a sua meditação. Que o Senhor Deus me deu, por isso que eu deixei estes versículos. Como eu estava falando quando eu olhava na direção daquele campo de futebol, que ali havia muitas pessoas, tantos como homens, mulheres e jovens, que ali eu podia avistar. Naquela minha visão que eu estava contemplando pela misericórdia do nosso Senhor Deus, eu não avistava nem também vi ouvir algum som de voz de crianças. Não vi nenhuma criança naquele local. O local que eu estou falando sobre a minha visão, que era aquele campo de futebol. Avistava muitas árvores, via as florestas, via a cidade inteira. Na minha visão via muitas pessoas, mas não enxergava nenhuma criança. O som que eu podia ouvir e escutar era só um som muito alto, como os trovões e relâmpago que eu podia ouvir e ver com meus olhos. Muita chuva, chovia muito, mas muito forte, era muita água, muita chuva que podia contemplar. Naquele momento eu falava em voz alta, eu gritava: meu Deus, tenha de misericórdia o Senhor Deus. Naquele momento, avistando toda aquela nuvem negra, eu dizia: ai da terra, aonde cair este grande temporal, aonde cair esta tempestade. Eu dizia assim mesmo: aonde cair esta grande chuva. Na minha visão, quando eu olhava, eu podia ver naquele momento, eu olhava para aquele campo de futebol, já não podia ver mais ninguém. Eu via lá no fundo, no final daquele campo, tinha uma caixa, como se fosse uma caixa de papelão na minha concepção, ou no meu entender, ou na minha visão. Quando eu olhava novamente para aquele temporal, eu dizia: ai da terra, onde cair este temporal. E naquele momento eu via vindo aquela grande água. Escutava o estalo, o barulho das árvores se quebrando com a força daquela água. Eu olhava para trás e gritava para minha esposa: corre, entra para dentro. Para dentro de casa. Quando eu tentava correr na direção daquela casa, não dava mais tempo porque o barulho da água já estava em cima. Corri em direção daquela caixa, da caixa de papelão. E naquele momento eu entrei debaixo, para se proteger da força daquelas águas. Podia ouvir o som daquela grande água que vinha arrastando as árvores da terra, pedras, e batia naquela caixa, e eu dizia: meu Deus, tenha de misericórdia de mim. Não deixe que nada de mal me aconteça, e ficava ali debaixo quietinho, sem poder se mover. Quando cessava o barulho daquelas águas, eu levantei aquela caixa de papelão e saí debaixo dela. Quando olho, eu vejo muitos corpos, via muitas pessoas mortas, espalhada para todo o canto daquela minha visão, sobre aquele campo e sobre toda aquela cidade. E eu saía procurando aonde pudesse pisar com os meus pés, porque era muito corpos mortos e caído. Depois que cessava aquela tempestade, o céu ainda continuava negro. O céu continuava ainda carregado e pesado, como se aquela tempestade não tivesse fim para cessar, ou até mesmo para terminar de cair aquela chuva. Olhando para aquele corpus que estava caído, olhava de novo para aquela casa onde eu estava sobre a sua varanda. Tentando chegar até ela, até aquela varanda, era muito difícil passar por cima daqueles corpos mortos, era muito difícil chegar até aquela casa. Meus queridos, não estou tentando amedrontar a quem vai ouvir esse testemunho, mas, para a meditação dos irmãos, ainda deixarei um último versículo. João capítulo 16, versículo 11 ao versículo 12. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado.
pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Esta foi a visão que o Senhor Deus me deu. Pude compreender e pedir a Deus para que Ele me desse os versículos da Bíblia Sagrada certa, para estar colocando nesse testemunho, que muitos vão ouvir e compreender. E a verdade de Deus serve também para mim, porque eu sou falho, eu sou errante, mas tenho que buscar a misericórdia do nosso Senhor Deus, para também junto com aqueles que buscam a salvação em Cristo e Yahushua, a vida eterna, porque somente em Deus, através do nosso Senhor e Salvador Yahushua, é que encontramos o seu perdão e misericórdia. Deixo aqui a minha paz para todos que irão ouvir esse testemunho, que o Senhor possa fortalecer os vossos corações. Através da sua misericórdia somente encontramos a paz em Cristo e Yahushua. Amém.